Eu tenho uma palavra da parte do Senhor ao coração dos meus irmãos. E eu convido meus irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo de número 21. Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, versículo 21. Esse texto, ele é uma passagem que fala sobre esse acontecimento do nascimento de Jesus. E eu quero ler aqui com os irmãos e orar, porque hoje a gente vai estar trabalhando sobre uma temática que, num primeiro momento, não é bem vista pela nossa sociedade, não é bem vista nem mesmo por nós. É um assunto que temos um pouco de aversão. Não estou me referindo ao Natal e nem ao grande episódio do Natal, que é o nascimento de Jesus, mas sobre algo que eu vou compartilhar com vocês. Mas, ao ler o texto bíblico e ao explanar e ao expor essa passagem e outras, vocês ficarão tão felizes de entenderem melhor sobre esse assunto. Vocês ficarão tão felizes que terão uma nova percepção sobre isso que a gente vai estar tratando hoje. Porque aqui o texto diz em Mateus capítulo 1, versículo 21, ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Amém? Vamos orar? Pai, derrama do Teu Santo Espírito sobre todos nós e fala conosco e nos ensina sobre esse acontecimento, sobre essa profecia, sobre as Tuas verdades. Tenha misericórdia da nossa vida e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O título da minha mensagem é exatamente essa expressão: Ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Sobre o tema Salvador, todos conhecem muito bem. Se chegarmos para qualquer pessoa no nosso país e perguntarmos quem é o Salvador, o que eles dirão? Jesus. Sobre isso não há muita dúvida. Sobre que Jesus é Salvador e que é Senhor, e aí outros ofícios, como o Rei dos Reis, é notadamente conhecido entre todos. Até aí tudo bem. Mas que Ele salvará o seu povo dos seus pecados, e a expressão que eu quero defender hoje é os pecados. Essa palavrinha que eu disse há pouco, que temos uma certa aversão. Mas você vai ver, irmãos, que ao entender sobre esse assunto, o nosso coração, ele recebe uma nova compreensão. Então, eu quero hoje meditar com os irmãos sobre isso. Porque aqui, nessa passagem em especial, é apenas uma parte do nascimento de Jesus. Vamos ler lá em Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 26 em diante. Lucas 1. Lucas 1. Versículo de número 26 em diante.
porque aqui conta o nascimento de Jesus, de uma forma um pouco mais detalhada. Olha só que interessante. Lucas 1, 26 em diante. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Deixa eu dar uma pausa aqui. Percebam que o anjo Gabriel foi até Nazaré, a cidade de Maria e de José, mas no versículo de número 27 diz: a uma virgem prometida em casamento a um certo homem descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E esse anjo, ele é enviado ao casal. Ele não foi enviado apenas a Maria. Vamos continuar a leitura. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Olha que interessante, irmãos. O anjo, então, ele é enviado a Nazaré, a cidade da Galileia, para uma virgem e dá uma mensagem a ela, mas esse anjo não é enviado apenas a ela, é enviado ao lar. A bênção de Deus atinge uma vida, mas essa vida é propagada em primeiro lugar no seu lar. E aqui a promessa de Deus veio a ela dizendo: fique feliz, alegre-se, porque você foi agraciada por Deus. Aquele que nascerá sobre você vai ser especial. Aquele que Deus está te dando vai ser uma pessoa notável. Ele é a descendência, ele é a promessa de Deus. E quero ler do versículo de número 30 em diante novamente. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Aqui, as palavras do anjo àquela simples mulher foram emblemáticas, porque ela, mesmo sendo descendente de Davi, era um lar simples. Ela não imaginava, deduzo, que ela seria condecorada em receber na sua vida e no seu lar o Rei dos Reis. Mas o anjo falou tudo isso para ela. E por que eu estou sendo enfático aqui nesse momento? Percebam, irmãos, em muitos momentos da nossa vida, chegam bênçãos de Deus imensas sobre nós. Maria aqui foi presenteada por isso. Ela poderia dizer: não, eu não sou digna. Eu não sou digna. Eu não mereço tudo isso. Mas nós conhecemos a história. E a gente vai ver que ela vai responder um sim para o anjo. Vai dizer: que assim se cumpra na minha vida. Então, guarde isso. O Rei dos Reis estava nascendo desse lar simples, desse lar de um operário. Continuando. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, versículo 35, e o poder do Altíssimo a cobrirá.
com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquele que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Aleluia. Perceba que esses versículos que mostram essa obra grandiosa, essa obra magnífica, porque aqui ela recebe essa mensagem de que sobre ela viria o Rei dos Reis. Todas as promessas do Velho Testamento seriam cumpridas no nascimento dessa criança. E como eu disse, ela era uma pessoa simples, uma pessoa como eu diria a maioria de nós. É claro que ela era uma pessoa especial com relação à sua vida, seu comportamento, assim como José era especial. Nós aprendemos que Deus jamais daria Jesus para ser criado a uma pessoa qualquer no sentido relapso da vida, uma pessoa ignorante às coisas de Deus. Não. Maria era uma serva de Deus piedosa, uma serva de Deus que temia Deus, uma serva de Deus que valorizava Deus. Mas aqui o texto bíblico mostra que o anjo, ao afirmar isso para ela, diz: inclusive Isabel, tua parenta, também está grávida. Porque para Deus não há nada impossível. Para Deus não há nada impossível. Guarda essa leitura, esses versículos. Sobre ela veio uma graça maravilhosa. O rei de toda a terra nasceria do ventre dela. O anjo diz que para Deus não há impossível, porque ela, mesmo sendo uma virgem, ela ficaria grávida. E qual é a resposta que ela dá ao anjo? O versículo de número 38 mostra. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Guarda essa frase, guarda essa frase. Porque Maria aqui poderia ter olhado para ela mesma e dito: eu não tenho essa capacidade. Não, anjo Gabriel, será que não é a outra Maria? Temos muitas Marias aqui na redondeza. Será que não é outra descendente de Judá? Mas ela, ao ter visto o anjo Gabriel, não duvidou. Ela disse: amém, amém, que assim seja feito comigo, conforme a vontade de Deus. E como eu disse para vocês aqui no versículo de número 27, olha só que interessante. O anjo a uma virgem prometida em casamento, a um certo homem chamado José, descendente de Davi. Ou seja, a mensagem foi para os dois, mas nesse primeiro momento, quem foi agraciada pela visita do anjo foi Maria. Agora vamos lá para Mateus, o mesmo texto, só que agora é lá em Mateus. Porque Mateus vai registrar também esse episódio, do versículo de número 18, só que aqui o anjo também o visita de forma diferente. Maria, como a receptora da bênção, recebeu o anjo presencialmente. E José, como participante dessa bênção, recebeu o anjo em visões, em sonhos. Vamos ver? Mateus registra outras coisas que Lucas não tinha registrado. Diz assim, Mateus 1,18: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado
procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e lhe dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Aleluias! Olha que coisa linda, meus irmãos. Ele pensando, como que eu vou explicar para toda a família dela, para os parentes e para o mundo, que Maria está grávida e que foi a promessa de Deus? Porque eu deduzo que em Israel, quando aparecia uma pessoa grávida, deveria vir um conto. É a promessa de Isaías. É a promessa de Isaías. Deveria ser algo já que tinha virado chacota. Aparecia uma grávida, é a promessa de que a virgem ficaria grávida. E depois se notava que não tinha nada de salvador, que não tinha nada de especial em muitos nascimentos. Eu deduzo que deveria existir isso. Porque, irmãos, vocês conhecem como que são a vida das pessoas e a boca dos seres humanos. E as pessoas falam mesmo, e ainda mais quem dá motivo para que seja falado. José, não querendo ver Maria mal resolvida, preferiu assumir o ônus. E sabendo que ela estava grávida, porque o texto aqui não diz, mas o fato chegou até José, então ele preferiu fugir. Mas aí veio o anjo a ele numa visão. Como diz aqui o texto, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, versículo 20, o anjo veio para ele e ratificou o que tinha dito para Maria. Só que olha que interessante, agora, ele como o cabeça dessa família, Deus estava dizendo para ele, olha, ele será chamado de Jesus e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então guardem essa frase, guardem essa expressão, ele nos salva dos nossos pecados. O nascimento de Jesus é um nascimento profético, que só acontece para que Deus nos salve dos nossos pecados. A tese que eu quero defender hoje, nessa manhã, é: o mensageiro de Deus foi enviado, Gabriel foi enviado, um outro anjo, eu deduzo que aqui também foi Gabriel, Mateus não registra, foi enviado para falar a esse casal desse menino especial. Então o anjo de Deus foi enviado, a mensagem de Deus foi enviado com todo o poder divino a essa família. Maria acreditou, e José também, porque ao acordar, ele não dá necessariamente uma resposta em sonho para o anjo, mas ao acordar, ele diz, vou fazer tudo o que o anjo deseja. Podem ver que ele, quando acorda, quando ele nota tudo isso, ele não tem outra reação senão agir conforme tudo o que o anjo ordenou. Então, mesmo que ele não tenha dito como Maria, que assim aconteça comigo, mas ele demonstrou com a sua vida o quê? Que ele também creu. Presta bastante atenção. A mensagem de Deus, com todo o poder divino, foi lançada num lar, numa mulher e num homem. Maria acreditou, José acreditou, e o milagre de Deus então aconteceu na vida deles. E eles se tornam guardiões daquela bênção que o mundo receberia.
algo muito parecido acontece conosco o tempo todo, meus irmãos. O Evangelho chega até nós. A mensagem sagrada, proclamada por Deus, chega a todos nós. Nós precisamos apenas crer, como fizeram José e Maria. Porque quando fazemos isso, acontece a mesma coisa. O milagre de Deus acontece entre nós. Podem ver que hoje a igreja ela é guardiã da mensagem de Deus na terra. Ela é sal e ela é luz de Deus na terra. Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre o Salvador. Ele veio, mas antes dele vir, ele era aguardado por todos. O grande Salvador, que libertaria o seu povo do pecado, ele era aguardado. Os profetas falavam dele. E nós entendemos que quando eles mencionavam sobre esse Salvador, eles aguardavam, eles esperavam, eles ansiavam e eles acreditavam nessas palavras. E olha que interessante, irmãos, eles chamavam o Salvador de o meu Redentor. Jó dizia isso. O meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. Eles aguardavam o Redentor, eles aguardavam o Salvador, eles aguardavam e ansiavam para que chegasse esse dia. Os profetas também diziam que do tronco de Jessé, ou seja, do rebento de Jessé, viria aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, eles esperavam esse rebento, esse que seria na semelhança de um tronco. Eles aguardavam essas promessas. Eles acreditavam que um dia o leão da tribo de Judá, aquele que teria o cetro, não só sobre Judá, mas sobre o mundo, viria. Eles ansiavam pelo Emanuel. Percebam, irmãos, todo o Velho Testamento vai dar pistas. Ele vai vir, e o nome dele é Redentor. Ele é o rebento de Jessé, ele é o renovo de Jessé, ele é o renovo mencionado em Ageu. Ele é aquele que de fato é o leão da tribo de Judá. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele virá. E o povo ficava nesse anseio. Quando virá? Como será? E Isaías 9:6, como foi lido aqui pelo nosso querido irmão José Lucas na abertura, foi uma das profecias mais lindas, porque em Isaías 9:6 diz que o governo de Deus estava nos ombros desse menino. Ou seja, todo o poder, toda a força, toda a autoridade do mundo estaria sobre os ombros dele. E Isaías 9:6 ainda diz, e o nome dele seria maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Os profetas diziam, olha só, quanto anúncio, quanta revelação, eles aguardavam tudo isso. Lá em Ageu 2:7, como cita na Vulgata, o desejado de todas as nações virá. Jesus era visto assim, ele era esperado, ele era aguardado. Israel desejava ele, os filhos de Deus ansiavam por ele, mas sobretudo aqueles que de fato aguardavam esse grande advento, quando virá o grande Salvador da humanidade, ou como eu disse, o desejado de todas as nações. Segundo lugar, como lemos aqui em Lucas e como lemos em Mateus, ele veio. Gabriel foi então a Maria, foi a José, e logo a sua mensagem chega a eles e eles creem, e o milagre acontece no coração deles. Meus irmãos, guardem isso. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos a vida, nem a complexidade da vida, mas quando acreditamos nas mensagens de Deus, Deus muda o nosso coração, porque nada é impossível para Deus. Se Ele fez com que uma virgem concebesse, Ele pode mudar a nossa história. Esses homens foram abençoados ao crer no nascimento de Jesus. Essa mulher foi abençoada ao receber Jesus. Zacarias e Isabel também foram abençoados. Perceba que a promessa se cumpriu. E quando a promessa se cumpre, quem é abençoado é aquele que crê. E logo, depois de crer, é a nossa família.
e depois são aqueles que estão ao nosso redor. E em terceiro e último lugar, ele nasceu, e ele nasceu para nos salvar dos nossos pecados. E agora eu quero ir a esse grande ponto, como eu disse no início, na minha introdução. Sobre o Salvador sabemos muito bem, mas quando falamos de pecado temos muita dificuldade de acreditar. Eu sei que a religião causou em nós alguns traumas, porque há um discurso muitas vezes legalista da nossa parte, e todos nós, irmãos, somos legalistas, todos nós erramos nesse assunto, ora porque tentamos ajudar a nós mesmos e aqueles que estão ao nosso redor, mas guarde isso no seu coração, Deus não é legalista, Deus nunca foi legalista, Jesus nunca foi legalista. Sabe, mãe, sabe, pai, quando você corrige o seu filho querendo que ele seja um grande trabalhador, que você diz para ele como se você fosse o trabalhador mais exímio do mundo? O que é o discurso desse pai que está tentando ensinar o filho a um caminho de uma profissão nobre? É um discurso um pouco legalista. O filho não vai olhar para esse pai e vai dizer assim: pai, o senhor não é o melhor trabalhador do mundo. Porque se esse pai foi um pai digno, se essa mãe foi uma mãe digna, mesmo que o discurso da mamãe e do papai foi um pouco legalista, no fundo, aquele rapagão, aquela moça bonita, só chegou onde chegou porque teve um pai que a amou, uma mãe que o amaram, não é verdade? Então um filho sensato, ele olha e diz: de fato, meu pai não é nenhum extraordinário na terra, mas ele foi um bom pai, ele foi uma boa mãe. Sobre os assuntos da religião, a gente faz a mesma coisa. Quantas são as vezes que uma mãe desesperada pelo filho que está no pecado, ele diz: filho, você está indo para o inferno, pare de ir para o inferno, filho. Filha, saia da morte. Nós podemos ser vistos como pregadores legalistas, mas é o medo de ver alguém morrer no pecado. E eu sei que muitas vezes, como igreja, nós também temos essa deficiência. Por quê? Porque quando a gente aponta o erro do outro, o nosso erro fica menor. E essa é uma prática que fazemos como ninguém. Somos bons para apontar pecados alheios. Porque quando potencializamos as feiuras, os demônios dos outros, os nossos capetinhas ficam bem pequenininhos. E é por isso que a nossa sociedade faz isso, o tempo todo. Podem ver que isso acontece na política. Fulano é um ladrão, Beltrano é um corrupto, mas eu, nas minhas pequeninas corrupções, café pequeno. Percebam, o legalismo está em nós. Mas agora eu quero que você veja não o discurso da religião, não o discurso nosso ou as nossas falhas, porque todos nós, irmãos, sobre essa questão nós nos igualamos. Todos nós somos pecadores. Amém, meus irmãos? Não há um único justo sequer, exceto Jesus Cristo, o Senhor. Amém? Então, quando nós temos essa consciência, e quando nós limpamos as arestas do legalismo, falar sobre o pecado se torna uma coisa necessária. E podem ver que nos últimos séculos, depois do humanismo, naquilo que conhecemos como período moderno e pós-moderno, o pecado ele nunca foi uma palavra, um termo, um conceito tão odiado. Já notaram? Principalmente em algumas ideologias. Quando falamos sobre pecado, parece que a pessoa vira um demônio. Porque você está falando sobre esse tema? Porque parece que virou uma ofensa falar sobre o pecado. Mas percebam o que o anjo disse para José. Ele, Jesus, salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! E o que é o nascimento de Jesus, senão o grande marco de Deus nos salvando do pecado? Porque olha só que interessante, quando anulamos essa verdade, esse conceito, nós perdemos o que ele representa. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas falar sobre o pecado é muito ruim. É falar sobre as nossas feiuras, os nossos limites. Sim, num primeiro momento é. Mas quando falamos do pecado,
e daquele que veio solucionar o pecado, porque de fato falar sobre o pecado se torna uma grande feiura, porque se eu estou numa troca de farpas e acusações, logo eu estou na minha razão, e a minha razão muitas vezes é só instrumento de matar e não instrumento de curar. Mas quando eu falo sobre o pecado e quando eu falo sobre aquele que veio resolver o problema do pecado, esse tema se torna espetacular. Por quê? Porque a Bíblia vai pontuar sobre isso. A Bíblia vai falar sobre isso. E eu quero, nesse último ponto, trabalhar um pouco sobre essa questão. Porque o que é o pecado, em tese? O pecado é a transgressão à lei de Deus. O pecado é a nossa natureza perdida, que vai contrariamente à vontade de Deus. Teologicamente, Langston fala que o pecado é o mal da alma, ou então a Bíblia também vai nos ensinar que pecado é errar o alvo, ou seja, quando não atingimos um alvo. Pecado é isso, em tese é isso, mas ao entender sobre aquele que nos salva do pecado, a gente aprende algo maravilhoso, que é sobre a obra da expiação. E eu quero gastar alguns minutos e vou ser bem simples e objetivo aqui, sobre essa questão. O que é salvar do pecado? Meus irmãos, vocês nunca mais vão esquecer disso. Porque na realidade, a palavra expiação, ela tem uma compreensão muito linda para nós, e ela tem um significado esplêndido para cada um de nós. Ela, de fato, significa cobrir. Expiar nada mais é do que cobrir. Cobrir do quê? Cobrir os nossos erros, cobrir dos nossos pecados. Quando a Bíblia aponta sobre esse tema, sobre esse assunto da expiação, ele está falando o que Deus veio fazer em nós, o que Jesus veio fazer quando ele nasceu. Ele veio cobrir cada filho dele, cada filha dele, agora com a sua graça, com o seu amor e com a sua misericórdia. Podem ver que o texto que lemos de Mateus 1 diz que veio salvar o seu povo. Percebam que não são todos os povos, é o seu povo, do seu pecado. Porque Maria, quando ela recebeu a promessa do anjo, o que ela fez? Ela acreditou na promessa do anjo. Ela de fato disse que assim se cumpra na vida dessa serva de Deus. E José cumpriu com tudo o que estava ordenado. Ou seja, a cura do pecado só acontece sobre esse que crê. Quem não crer no Filho de Deus não é coberto pela graça de Deus, não é agraciado pela misericórdia de Deus. Então, essa palavra expiação vem de uma palavra no hebraico que é cobrir. Há uma outra palavra que é uma somente. O que é a obra do perdão em nós? É ter sobre nós agora a mente de Deus. Pare para pensar num dado momento. Nós merecemos a salvação de Deus? Não. Por quê? Porque somos pecadores. Mas Deus, então, Ele sonha em nos dar o Salvador, o Redentor. E Ele usa os seus servos para profetizar, e as pessoas aguardam, e Ele vem. Mas Ele nos dá uma condição. Qual é a condição? Vocês têm que crer. Porque na hora que vocês creem, vocês são perdoados. E quando vocês são perdoados, vocês agora vivem essa doutrina que é a doutrina da expiação. Ou seja, vocês são cobertos pela misericórdia de Deus, são cobertos pela graça de Deus, porque agora vocês passam a ter uma somente com Deus. A palavra expiação também pode ser traduzida como uma somente.
Em outras palavras, passamos a desfrutar daquilo que Deus sonhou para nós. Ainda dentro desse perdão, a gente aprende que Deus nos reconcilia com Ele, que é também algo que acontece quando somos perdoados. Porque enquanto não somos perdoados, não estamos nos reconciliando. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai nos ensinar que dentro do perdão dos nossos pecados, a ira de Deus que estava para ser derramada sobre todos nós, ela é aplacada, ela é impedida. Ou seja, meus irmãos, a misericórdia de Deus nos invade. Então, o que eu gostaria de destacar aqui para todos vocês hoje, eu gostaria que de tudo que foi dito ficasse no seu coração. Que o nascimento de Jesus não é outra coisa senão fazer com que o Salvador nos salve dos nossos pecados. Pastor, mas por que o senhor está falando tudo isso num culto de Natal? É bem simples, meus irmãos. Como eu disse, entender que somos pecadores, admitir que precisamos de um Salvador, faz com que nós tenhamos a maior bênção de todas dessa vida, que é o perdão dos nossos pecados. Qualquer erro da nossa vida é coberto pela misericórdia de Deus. Passamos agora a viver com uma somente, segundo os valores de Deus. Não é o que você pensa sobre você que importará daqui em diante, mas é o que Deus pensa ao seu respeito. Nós somos reconciliados com Deus. Quando oramos há pouco por nós, pelas nossas famílias e pelo mundo, podem ver, meus irmãos, o mundo está cheio de razões, mas está repleto de guerras. As nossas razões nos dividem, as nossas razões nos atrapalham, as nossas razões criam as nossas próprias guerras e as nossas destruições. Mas quando nós nos unimos à mente de Deus, a uma somente com Deus, nós nos reconciliamos com Ele. E o problema nosso é viver em cima da nossa própria sabedoria e não depender da sabedoria de Deus. Natal é acreditar que Jesus é o nosso Salvador, é o nosso Senhor, mas principalmente que Ele veio nos salvar dos nossos pecados. Mas isso tudo só acontece na nossa vida, meus irmãos, quando a gente admite uma única coisa, que nós somos doentes. Jesus disse que os sãos não precisam de médicos. Poderia dizer que o nosso mundo moderno, pós-moderno, é um mundo de muitos sãos. Podem ver que eles continuam vivendo as suas vidas e fazendo as suas guerras. Quantas são as pessoas que em cima das suas razões dividem as suas famílias? Em cima das suas razões se escravizam nos seus vícios. Em cima das suas razões e das suas liberdades se afundam no pecado cada dia mais. Porque são as nossas razões, são os valores da nossa própria mente. Mas a nossa própria mente nos escraviza. Por quê? Porque nascemos no pecado. E quem pode mudar essa história na nossa vida? Somente Jesus. E é por isso que ele nasce, é por isso que o anjo vai a José e diz: ele, Jesus, salvará quem? O seu povo, aquele que crê, dos seus pecados. Mas isso só acontece quando nós enxergamos que somos doentes, que nós enxergamos que precisamos de um Salvador, que nós enxergamos que sem Ele nós nada somos. Talvez hoje você está me ouvindo e está dizendo: Senhor, pastor, mas eu não sou Maria, eu não sou José, eu errei. Meus irmãos, sim, de fato, José e Maria foram especiais, mas Pedro não foi uma pessoa tão especial assim. Paulo era um assassino, Maria Madalena era uma prostituta. Ou seja, essa palavra, que é a palavra da misericórdia de Deus, veio sobre todos os habitantes da terra, e felizes são aqueles que creem em Jesus. Abraão também não era uma pessoa muito especial, ele era um idólatra. A vida dele começa a ser escrita com 75 anos de idade. O próprio Moisés, grande Moisés, ele era um assassino, que começa a obra de Deus aos 80 anos de idade. Mas qual foi a mudança na chave da vida deles? Eles passaram a crer em Deus. E quando nós cremos em Deus de todo o coração, aquilo que Lucas escreveu,
que não há nada impossível para Deus, acontece na sua vida também. Deus te cobre com o seu sangue. Você e eu nos tornamos perdoados. Nós nos tornamos uma somente com Deus. Deus nos reconcilia com Ele. A ira que virá sobre o filho da desobediência não cairá mais sobre nós. Por quê? Porque recebemos o grande presente de Deus, que é Jesus. E por essa razão fica claro que no dia do nascimento de Jesus, os anjos fizeram festas nos céus, porque passaram-se os 9 meses. E os 9 meses então veio o grande nascimento de Jesus. E quando Jesus nasce, a Bíblia fala que magos vieram do Oriente, que anjos foram falar para pastores no campo, e os anjos fizeram uma grande festa no céu. Qual é a outra passagem bíblica que fala que anjos fazem festa nos céus? Lucas capítulo 15, nas 3 parábolas, nas 3 histórias de Jesus. Na história da ovelhinha perdida e na história da dracma, a Bíblia fala que quando um pecador se arrepende, há uma grande festa nos céus. Os anjos celebram, porque pecadores se enxergam como doentes e que precisam da cura. E os anjos, ao verem pessoas aceitando o grande presente de Deus, celebram. Por quê? Porque, de fato, o grande propósito da vinda de Jesus sobre a terra se cumpriu naquela vida, daquela pessoa, daquele ser, que para muitos é um miserável, um condenado, mas para Deus passa agora a ser filho de Deus. Por quê? Porque se reconheceu como doente e buscou crer em Deus e no Filho de Deus como o Salvador dos nossos pecados. Quando os anjos fazem festa no nascimento de Jesus, eles estavam dizendo o quê? E hoje nós estamos celebrando o nascimento de Jesus. Então eu quero que você saiba disso, que naquela ocasião que os anjos fizeram festas, que os magos saíram do Oriente e chegaram até aquele lugar onde estava o menino nascido, recém-nascido, o que estava sendo ali um anúncio para todo o cosmo, para todas as pessoas, para todos os tempos é: o Salvador que perdoa pecados chegou. Ele reina, Ele é Senhor e Ele muda a história de quem crê nele. Aleluia! Natal é isso. Natal é o Salvador veio nos perdoar dos nossos pecados. Aleluias! Quando eu entendo que o pecado ele é algo que nos afasta de Deus, mas Jesus é a ponte que nos une a Deus, Ele é aquele que nos cobre com o sangue dEle, Ele é aquele que nos faz ter uma somente com Ele, Ele é aquele que nos reconcilia com Ele e com todos, Ele é aquele que impede com que a ira de Deus venha sobre nós. Nós dizemos: louvado seja Deus, porque eu sou pecador e preciso do meu Senhor. Eu deixo essa palavra ao seu coração, porque Natal é essa reconciliação, em primeiro lugar, com Deus e depois com todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero orar agora com você. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, ou se você precisa se reconciliar com Deus, lembre-se disso. Só há um Salvador, chamado Jesus, o Senhor, que pode te perdoar de todos os pecados. Essa palavra que é feia para muitos, para aquele que entende que é doente, ela se torna um bálsamo. Por quê? Porque Jesus é aquele que nos expia, é aquele que nos reconcilia, é aquele que faz a propiciação e é aquele que nos faz a redenção. Ele nos compra pelo seu amor e pelo seu sangue. Jesus pode te salvar hoje. Jesus pode te salvar sempre. Basta você crer nele e segui-lo de todo o coração. Amém? Natal é isso, amados. Natal é isso. E que você seja agora um construtor de reconciliação aonde você for.
porque podem ver que o homem estava separado de Deus, mas por causa de Jesus, o homem foi reconciliado com Deus. O homem, com as suas razões, com a sua inteligência, sem Deus, ele é um construtor de muros, ele é um construtor de guerras. Mas com Deus, nós destruímos os muros e nós construímos as pontes entre Deus e o homem e entre o próximo. Que o verdadeiro sentido do Natal reine sobre a tua vida. Que o Senhor te perdoe de todos os seus pecados e de todos os nossos pecados. E que Ele possa nos cobrir hoje e sempre com o seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Possa nos dar uma só mente, possa nos fazer viver como filhos perdoados, como foi Maria e José. Amém? Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por essa celebração no nosso culto de Natal. Porque, Senhor, só temos salvação ao olhar para o Salvador. E só podemos desfrutar das bênçãos dessa salvação quando de fato admitimos que somos doentes e que necessitamos de uma cura. Ó Deus bendito, ó desejado de todas as nações, venha sobre nós com a tua graça, com a tua misericórdia, com a tua ternura, porque nós acreditamos que somente Jesus pode nos salvar dos nossos pecados, que somente Jesus pode nos remir, nos comprar com o seu precioso sangue. Somente Jesus pode aplacar a ira de Deus e a condenação de Deus sobre todos nós. Somente Jesus pode nos cobrir e pode nos fazer ter uma mente como a mente de Deus, porque sem Ti, Senhor, nós nada somos. Mas nós acreditamos que nada é impossível para Deus. Se o Senhor pôde fazer com que uma virgem concebesse, se o Senhor pôde ajudar um homem a não fugir, mas a honrar aquele lar, o Senhor pode também nos salvar de todo o pecado, porque Jesus veio e Ele nasceu, Ele cresceu e Ele morreu na cruz para nos perdoar, e ao terceiro dia ressuscitou, e é por essa razão que o teu povo já celebra esse acontecimento há 2000 anos, e assim o será até os últimos dias, a consumação dos séculos, porque sabemos que quem crê na tua mensagem, quem crê nos teus mensageiros, quem crê nas tuas profecias, eles se tornam povo de Deus, se tornam perdoados, se tornam uma somente com Deus. Obrigado, Deus, pelo Natal, por essa data tão importante, e que nós possamos, papai, nos reconciliar contigo para sempre. Ó Deus, nos livra das nossas razões, mas que possamos acreditar naquilo que o Senhor deixou para nós, acreditar no grande presente de Deus para nós, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O nome dele é Jesus, e ele é o nosso Salvador dos nossos pecados, do passado, pecados do presente e pecados do futuro, porque sem ele nós nada somos. Tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e Te agradecemos pelo grande presente de Deus entre todos nós, em nome de Jesus, amém. Eu deixo essa palavra ao seu coração, meu irmão, e desafio você a realmente a dar um passo de fé, entregando a tua vida a Jesus, a se reconciliar com Deus, aonde quer que você esteja. Que o verdadeiro sentido do Natal se cumpra sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre as nossas famílias, sobre o nosso amado país e sobre o nosso mundo. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, com todos nós, agora e para sempre. Amém.
Um Feliz Natal a todos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Um abraço bem gostoso no irmão, na irmã, aos irmãos que nos acompanham nas nossas redes sociais. Que Deus te abençoe. Podem se despedir, irmãos. Está encerrado.